paz do Senhor Jesus a todos. Nós estamos no nosso programa diário de leitura da Bíblia. Que tempo especial que nós tiramos juntos, né? Para lermos a palavra do Senhor. Paz do Senhor, pastor Fábio. Paz do Senhor, Andréia. Uma alegria para nós termos esse tempo que nós podemos juntos com os irmãos lermos a Bíblia, a palavra de Deus, o projeto eterno de Deus para a nossa salvação. E estamos fazendo uma leitura sequencial, estamos no livro de Números. Nessa leitura nós já estamos aqui hoje no capítulo 27. Capítulo 27 do livro de Números. No episódio anterior nós vimos que o Senhor determinou que o povo fizesse a contagem de todo o povo que estava ali caminhando no deserto, o povo lá de Israel que caminhava, né, uma terra prometida do Senhor. E vimos também que o Senhor determinou como seria feita a divisão da terra entre eles, né, de forma proporcional e justa, como o nosso Deus é justo, e dizendo ali também que uma geração já tinha passado. Na forma como o Senhor falou que aqueles que não confiaram no Senhor para tomar posse da terra prometida, eles não entrariam. E aqui o último versículo que nós lemos diz que somente Caleb e Josué entrariam na terra junto daqueles que saíram lá do Egito, né? E hoje nós vamos prosseguir, capítulo 27 do livro de Números. Vamos ler. E chegaram as filhas de Selofade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. E estes são os nomes de suas filhas: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirzá. E puseram-se diante de Moisés e diante de Eleazar, o sacerdote, e diante dos príncipes de toda a congregação à porta da tenda da congregação, dizendo: Nosso pai morreu no deserto e não estava entre a congregação dos que se congregaram contra o Senhor na congregação de Coré, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Por que se tiraria o nome do nosso pai do meio da sua família, porquanto não teve filhos? Dá-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. E Moisés levou a sua causa perante o Senhor. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: As filhas de Selofade falam retamente. Certamente lhes darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai. E a herança de seu pai fará passar a elas. E falarás aos filhos de Israel, dizendo: Quando alguém morrer e não tiver filho, então fareis passar a sua herança à sua filha. E se não tiver filha, então a sua herança dareis aos seus irmãos. Porém, se não tiver irmãos, então dareis a sua herança aos irmãos de seu pai. Se também seu pai não tiver irmãos, então a sua herança dareis a seu parente, aquele que lhe for o mais chegado da sua família, para que a possua. Isto aos filhos de Israel será por estatuto de direito, como o Senhor ordenou a Moisés. Então, pastor, o Senhor já fez uma pequena divisão aqui e a sucessão hereditária do patrimônio, né, da terra. É assim até hoje. Se você tem um filho, a sua herança vai para o seu filho. Se você não tem, ela sobe. Aí ela vai para o seu pai. Se o seu pai não tem, ela vai para o seu tio. E o seu tio também não tem. Aí, entendeu? É assim até hoje, o Senhor estabelecendo um direito sucessório aqui na palavra. Muito interessante isso, uma bênção, né? Amém. Vamos continuar a leitura, irmãos? Versículo 12 do capítulo 27. Depois disse o Senhor a Moisés: Sobe a este monte de Abarim e vê a terra que tenho dado aos filhos de Israel. E havendo-a visto, então serás recolhido aos teus povos
assim como foi recolhido teu irmão Arão. Porquanto rebeldes fostes no deserto de Zim, na contenda da congregação, ao meu mandado de me santificar nas águas diante dos seus olhos. Essas são as águas de Meribá de Cádiz no deserto de Zim. Então falou Moisés ao Senhor, dizendo: O Senhor, Deus dos espíritos de toda a carne, ponha um homem sobre esta congregação, que saia diante deles e que entre diante deles e que os faça sair e que faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Então disse o Senhor a Moisés: Toma para ti a Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, e põe a tua mão sobre ele. E apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, perante toda a congregação, e dá-lhe mandamento aos olhos deles, e põe sobre ele da tua glória, para que obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. E se porá perante Eleazar, o sacerdote, o qual por ele consultará segundo o juízo de Urim perante o Senhor. Conforme o seu dito sairão, e conforme o seu dito entrarão, ele e todos os filhos de Israel com ele, e toda a congregação. E fez Moisés como o Senhor lhe ordenara, porque tomou a Josué e apresentou-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação. E sobre ele pôs as suas mãos e lhe deu os mandamentos, como o Senhor ordenara pela mão de Moisés. Cerramos aqui, pastor, a leitura do capítulo 27, com a sucessão aqui, Moisés, que não entraria na terra, e Josué que foi escolhido, para sucedê-lo. Lembrando que quando o Senhor fala com Moisés que ele não vai entrar na terra, é porque Moisés não havia também a princípio entendido o comando de Deus quando o Senhor mandou ele falar a rocha, só lembrando desse episódio, e na verdade ele feriu a rocha, que não deveria ferir. Então ele não foi aqui zeloso com isso lá no passado, e o Senhor disse que agora a missão dele também estava acabando. O Senhor fez ele lembrar disso e a missão dele estava acabando. E quando o Senhor falou que ele, aqui nos versículos que foram lidos, que ele seria recolhido, ele também não questionou agora. Ele simplesmente então bota outro no lugar, Senhor. É só importante que o pastor usou uma expressão assim, que Moisés não tinha entendido. É porque às vezes quem pode estar nos assistindo ficou assim, na verdade, ele não obedeceu, pastor? Ele não obedeceu o comando, ele não entendeu o comando como deveria ser, e aí ele desobedeceu, Ele acabou desobedecendo, porque o Senhor queria que o santificasse de outra forma, Que separasse de outra forma e atendesse ao Senhor. Bom, a congregação então ia seguir com Josué agora. Então, chama Josué. Josué é aquele que estava sempre ao lado, junto, ali na tenda. Moisés saía, ele entrava, eu quero ver como é que esse negócio está funcionando, o que está acontecendo, e chama ele agora na frente de todo mundo, e impõe as mãos e transfere, na verdade, uma bênção que estava sobre Moisés, da parte de Deus, e o Senhor agora vai ser com Josué. E interessante, olha, não é sozinho não, você vai chamar Eleazar e você vai sempre consultar, entendeu? Então não é uma liderança de qualquer jeito, é uma liderança, é uma liderança com a presença do sacerdote, porque o sacerdote é aquele que fazia a intermediação do povo com o Senhor, para apresentar ali uma purificação e um culto diante do Senhor. Então a figura do sacerdote. Se a gente lembrar hoje, nós temos o nosso sumo sacerdote, então os ministérios, os pastores, a vida na congregação, ela funciona desse jeito. O pastor não faz isso isolado, mas ele está sempre buscando ao Senhor, buscando a orientação do Senhor, consultando ao Senhor,
buscando a voz do Espírito de Deus, que é aquele que transmite hoje aquilo que Deus quer para as nossas vidas. E é importante aqui nós vermos que Josué foi aquele que, junto com Caleb, um dos 12 espias que foram lá verificar a terra, trouxeram fruto da terra prometida. E quando 10 dos espias trouxeram notícias terríveis, dizendo que eles não seriam capazes de vencer os gigantes da terra, Josué e Caleb foram aqueles que disseram: não, o Senhor vai conosco, o Senhor prometeu. E quando nós lembramos da promessa do Senhor e nos colocamos à disposição de viver aquilo que é o projeto do Senhor, o Senhor nos honra, né? E nos prepara para um projeto grande. O Senhor preparou o Josué aqui para suceder Moisés, né? Ele, naquele início ali, naquele momento, dos 10, ele fez parte dos 2 que encorajaram o povo, mas o povo não entrou naquele momento. Passaram ali mais 40 anos no deserto, mas o Senhor preservou aqueles 2 que guardaram a promessa do Senhor no seu coração, né? Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, vamos encerrar o nosso programa por hoje, nosso programa de leitura diária da Bíblia, e nos vemos no próximo episódio. Paz do Senhor Jesus a todos. Paz do Senhor, Pastor Fábio. Paz do Senhor, Andréia.